Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração, de trabalho, não é? E vamos iniciar o trabalho de hoje. Convido vocês a fechar os olhos, a respirar fundo, a deixar os problemas de casa, da vida, lá fora por um momento, que nós possamos dedicar a nossa intelectualidade, a nossa energia, o nosso espírito para as palavras que serão ditas hoje. Que todas elas tenham a fonte do Espiritismo, tenham a fonte em Jesus, e que todas as palavras dos trabalhos dessa casa servem apenas para nos edificar, para nos transformar, para sermos uma pessoa melhor. Então, que estejamos todos atentos e tenhamos um bom estudo nessa noite. Que assim seja. Bom, nossa conversa de hoje, mais uma vez, eu recorri a essa revista, né? É a Revista Internacional do Espiritismo, que todo começo do ano, a gente começou, acho que desde esse ano passado, nós começamos a assinar, tá? Essa revista, a gente oferece a vocês a assinatura da revista, você acerta a assinatura e tal, e essa revista ela é mensal e ela vem, gente, cheia de novidades, tá? Ela vem de uma forma com vários assuntos ao mesmo tempo. Ó, esse mês veio com a capa Medicina, Mediunidade e Doentes, né? Igual vocês estão vendo, essa aqui é de outubro, do mês passado agora. E lá dentro aparece um outro tema que não tem nada a ver com a capa. Olha só, a Segunda Guerra Mundial, né? E esse tema me chamou muita atenção, já está chamando muita atenção desde o começo do ano. Por quê? Esse ano de 2019 completa 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1939. Em 2019, completa-se 100 anos do Tratado de Versalhes, que foi o fim definitivo da Primeira Guerra Mundial. E nós sabemos que, de todos os acontecimentos mais recentes da história da humanidade, as guerras mundiais foram aquelas que mais nos marcaram e que nós hoje somos frutos desse conflito que aconteceu no século XX. Tudo que a gente vive hoje, toda a sociedade que nós vivemos hoje é fruto dessa guerra, né, desse conflito. E quando a gente fala em guerra, né, não é claro que vem na nossa cabeça as questões negativas da guerra, né? É claro que vem a questão das mortes, a questão das bombas e assim por diante, mas a reportagem do livro traz, e o Livro dos Espíritos traz para nós outras abordagens também na guerra, tá? Nós estudando o Espiritismo, e entendendo que a destruição, na verdade, ela é necessária para que tenhamos uma reconstrução. Isso acontece com o nosso corpo, não é? Nós deixamos o nosso corpo físico no final da nossa vida, para que nós tenhamos a chance de construir uma vida melhor, tenhamos a chance de evoluir cada vez mais. Então a guerra, a gente vai dar uma estudada nela hoje, tá bom? Então vamos lá. O que pode ser falado sobre... Será que está funcionando? Lá? Foi agora. Tudo bem. Olha lá. É claro, né, gente? Quando você tem uma dúvida, se você for no Livro dos Espíritos, você vai encontrar alguma coisa falando daquele assunto que você quer saber. E Allan Kardec, em toda a sua engenhosidade, sua sabedoria, fez essa pergunta aos Espíritos. A pergunta 742 do Livro dos Espíritos é essa aqui, ó. Qual a causa que leva o homem à guerra? Resposta compilada, né, de vários espíritos. Basicamente é isso: a predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões.
Então, quando o homem sucumbe, né, sobre o poder, quando o homem sucumbe pelo egoísmo, quando o homem sucumbe pela violência, tá? Ele fica seduzido por esses poderes temporários que existem na Terra, né? No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. Então, olha só que maneira tranquila de se falar isso, né? Parece que a guerra, que para a gente é uma coisa tão destrutiva, e é tão destrutiva, ela faz parte do nosso desenvolvimento. Nós vemos isso na natureza. Tá? Você liga a televisão no National Geographic, você liga a televisão no Discovery, está lá o leão correndo atrás da gazela, está lá o urso comendo a truta, o peixe, está sempre alguém caçando alguém para se alimentar, né? Então, quer dizer, isso é um estado natural, tá, da humanidade também. Quando a gente era menos desenvolvido, a única linguagem que a gente conseguia desenvolver era a linguagem do mais forte, era a lei do mais forte. E é por isso que a guerra, para eles, é um estado normal. Na época lá de Moisés, era tudo guerra, né? Na época dos egípcios, tudo era resolvido através da guerra. Na Grécia, né? Lembram da guerra de Troia? Roubaram a Helena de Troia, aí 2 povos entraram, ficaram 30 anos em guerra. Guerra do Senhor, é só guerra que tem. Por quê? Era só isso que a gente conhecia. A gente só conhecia a lei do mais forte. Mas é através desse sofrimento da guerra, é através da hora que a guerra acaba, que todo mundo olha para o lado e vê que não sobrou nada, que daí um começa a fazer o quê com o outro que está do lado? Começa a ajudar, começa a reconstruir a cidade que foi destruída, começa a reconstruir aquela família que foi devastada pela guerra, não é? Começa a tratar aqueles feridos que agora estão amputados, estão sofrendo de doenças o resto da sua vida. Então, quer dizer, essa destruição, ela gera, tá, após a destruição, um sentimento, uma evolução. Desperta no ser humano um sentimento de fraternidade. É só depois de muito sofrimento que desperta o sentimento de família, de comunidade, de sociedade. Então, a guerra, ela faz parte, né? À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente. Hoje em dia, tem guerra ainda no mundo? Tem. A gente ouve falar bastante das guerras na Síria, não é? Nós ouvimos falar bastante nas guerras na África. Porém, se você se comparar com uns 100 anos atrás, o mundo já evoluiu muito, tá? Então é isso que nós vamos entender. Por quê que vai ter cada vez menos guerra? Porque ele evita as suas causas. Ao invés de partir para a lei do mais forte, surge a diplomacia. Hoje um país não sai batendo no outro país. Ele vai conversar com o outro país. Só que para chegar nesse diálogo, teve todo um processo, né? E quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Vocês sabiam que existem regras para as guerras hoje em dia? É a Convenção de Genebra. Então você não pode usar gás mostarda, você não pode usar tal gás, você não pode usar mina terrestre. Se o inimigo ergueu as mãos e se rendeu, você tem que capturá-lo, prendê-lo e tratar bem desse inimigo. Olha só, a guerra tem regras. Pega na época dos vikings, a época dos índios que né, pegava e cortava a cabeça, e na época na China. Hoje em dia até a guerra tem regras. Tá? Isso é uma evolução, até a guerra evoluiu, né? Olha aqui embaixo algumas imagens para nos fazer lembrar. Quantos, quem sabe de nós também, né, terano, talvez por estar muito próximo, aqui aos anos 40, né, 30, 40, talvez, mas quantos irmãos nossos não estavam envolvidos nesses conflitos? Aqui os alemães, né? Aqui os nossos irmãos japoneses, os kamikazes, que entravam nos aviões e se suicidaram, né, no final da guerra. Então, por que tudo isso? A guerra, pessoal, que a maior guerra de todas da história da humanidade foi a Segunda Guerra Mundial. E esse ano está completando 80 anos dessa grande ruptura que aconteceu no nosso planeta Terra. Isso faz parte da evolução humana. Daqui a 1000 anos, quando nós estivermos no plano espiritual e conversando da nossa evolução,
a Segunda Guerra Mundial, ela foi definitiva para a nossa evolução. Ela serviu para nos ajudar a evoluir, tá? Olha lá, ela é praticamente uma continuação da Primeira Guerra Mundial, né? Lembra que, basicamente, por que teve a Segunda? Porque a Alemanha perdeu a Primeira, assinou esse acordo chamado Tratado de Versalhes, em 1919, faz 100 anos desse acordo. Só que os aliados, até isso a gente aprendeu. Quem ganhou a Primeira Guerra Mundial, que foi a Inglaterra, França e Estados Unidos, na hora de tratar com o perdedor, que foi a Alemanha, tratou o perdedor com muito menosprezo. Então, na hora de assinar o acordo, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França quiseram pisar mais ainda na Alemanha. Ó, eu venci você, agora você vai fazer tudo o que eu quero. E essa ação de pisar no inimigo já vencido foi que foi gerando no povo alemão uma questão de revolta, o revanchismo. Eles queriam uma revanche. E tudo o que os nossos irmãos menos evoluídos, que ainda não entenderam, nós, muitas vezes, que ainda não entendemos o que é o amor, o que é a paz, tudo que a gente precisa é de uma faísca. É um pouco de raiva. É uma vontade de fazer uma vingança. E foi isso que deu o despertar no mundo espiritual para ter o início da Segunda Guerra Mundial. Foi esse sentimento de vingança que surge num determinado povo e os espíritos os espíritos das trevas ainda, né, se aproveitaram dessa situação. Falaram assim, olha lá, se a gente chegar naquele povo, nós vamos trabalhar junto com eles. Nós vamos conseguir trabalhar junto com esses espíritos encarnados e fazer a destruição que a gente busca tanto fazer, né? Então, quer dizer, teve toda uma questão, não é só política, é uma questão de sentimento. Está vendo? É um sentimento de vingança que gerou todo esse conflito, tá? Quem que lutou essa guerra? Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos, França, União Soviética, contra o eixo, né? A Alemanha, que era o terceiro Reich, o terceiro Império Alemão, a Itália, do Mussolini, e o Japão, tá? Que também estava numa época muito militar. O que é o Japão hoje? Um dos países que menos tem mortes no mundo, seja por arma de fogo, seja por arma branca. E nessa época que o Japão era militar até o pescoço, né? Tinha armas para todo lado, dominou a Coreia, dominou a China, escravizou os outros povos. E hoje, depois que o Japão aprendeu a lição, hoje o Japão é um povo fraterno, né? O japonês é um povo que espalha para o mundo cultura, espalha para o mundo alegria, dança, não mais a guerra, tá? Então vamos continuar. Aqui uma imagem, né, do Hitler, que foi o estopim dessa guerra. Então, nós olharmos para a figura do Hitler, que evoca na nossa mente toda aquela tragédia, olha o exercício que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos tentando olhar para ele e para todos os envolvidos na guerra com o olhar de que ele é nosso irmão. E errou, né? Um erro assim, que numa escala muito grande, tá? Então, o Hitler, ele é um espírito como nós, que foi aprendendo, foi evoluindo, né? Mas que nesse momento sucumbiu, né? Nesse momento deixou os seus desejos inferiores tomarem conta e ele usou. Se você vê o Hitler falando, ele tinha uma eloquência, ele tinha uma inteligência, que é o que nós estudamos no Livro dos Espíritos. Muitos espíritos que são ditos das trevas, irmãos nossos que ainda, né, não encontraram o amor e tal, o que eles fazem? São muito inteligentes, mas são muito inteligentes. A inteligência é muito elevada, porém a moral lá embaixo, pouquíssimo desenvolvida. O Hitler falava para plateias de milhares e centenas de milhares de pessoas e contaminava o coração das pessoas. Imagine se essa inteligência não fosse sido usada para o bem, para ter levado o povo para a evolução sem precisar passar por essa guerra. Porque, gente, a gente vai evoluir, seja pelo amor, seja pela dor. Então, nesse caso, foi pela dor. Tivemos que passar pela dor, né? Então, está aí o Hitler. Que é até estranho, a gente estranho assim, porque agora, à luz do Espiritismo, entender que é um irmão nosso, né? E aí? Mas, professor... Parece que eu estou dando uma aula, desculpa. Mas o João,
Os espíritos ficaram parados lá, não fizeram nada, deixaram tudo isso acontecer? Nunca, gente, nunca. Mas nunca que os espíritos bons, que os espíritos evoluídos, que os espíritos de Jesus, que Deus vai nos deixar sem nenhum apoio. O que o povo alemão, o povo italiano da época, o povo japonês fez foi fazer o quê? Tapar os ouvidos para as influências dos bons espíritos. É claro que eles estavam lá. É claro que eles estavam ao redor dos líderes militares e tentando chegar até eles. Falaram, irmão, não faz isso. Irmão, vamos por outro caminho. Mas às vezes a gente se cega. A gente tapa os nossos ouvidos. E a gente escolhe ouvir outras pessoas, né? Então os espíritos benfeitores, eles estavam dando ideias de encorajamento. Você imagina o que era um soldado, né, aliado, um americano, um canadense, um brasileiro? Foram 25 mil soldados brasileiros da FEB lutar na Itália. O que é você ficar no frio à noite, longe da família, lutando? A gente pode até não ver, mas os irmãos estão aqui, ó. Calma, irmão, vai dar tudo certo. É mais um dia. Você tem que ganhar essa batalha, porque essa batalha é a virada da nossa evolução, é a virada da nossa sociedade. Então os irmãos, os espíritos benfeitores, eles estavam em todos os lugares. Aqueles que ouviam os chamados tinham, né, ações benéficas, mesmo dentro da guerra. Tá? Apoio aos desencarnados. Não é? Que cena é essa? Todo mundo conhece? É o Nosso Lar, não é? E o Nosso Lar não tem um trecho do filme que mostra a Segunda Guerra Mundial? O que está acontecendo com a Segunda Guerra Mundial? Então eu trouxe esse trechinho só para a gente dar uma olhada, tá? Como que a espiritualidade, além de ajudar os encarnados, estava fazendo pelos desencarnados, né? Então todos aqueles irmãos nossos judeus que estavam lá sendo, né, queimados na fornalha, nas câmaras de gás, estavam sendo, viu? Eles não estavam abandonados à própria sorte. Imagine que em volta daquelas câmaras de gás haviam pleiades de espíritos, grupos de espíritos de luz, pronto para retirar, olha, até arrepia, pronto para retirar aqueles irmãos lá de dentro. Ninguém sofreu se não precisasse sofrer, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no vídeo. Esse é o momento em que vem, né, no Nosso Lar instruções do mais alto de que haveria na Terra um conflito de proporções catastróficas e que todos os espíritos tinham que estar preparados para fazer a sua parte e trabalhar em dobro, né, porque a Terra estava num momento crucial. Por favor. Como vocês sabem, o nosso trabalho de ajuda aos que vieram do planeta tem exigido disciplina, abnegação e muito devotamento. O processo de renovação da vida humana chega ao ponto de eleição definitiva. Esforço redobrado aos que estão nos serviços edificantes de nossa colônia. Uma grande guerra de alcance mundial começa. E não se sabe ainda quando terminar o momento. Milhões e milhões de almas voltarão em breve ao mundo espiritual. Que Deus tenha misericórdia de nós.
Todas as cidades espirituais ao redor do planeta se unem em rogativos e trabalhos de paz. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu nada temerei, porque o Senhor está em mim. Nós temos o livre-arbítrio, não é? O que os espíritos bons podem fazer? Nos aconselhar. Mas eles não podem intervir diretamente, né? Nós temos que ser responsáveis pelos nossos próprios atos. Bom, esse é um momento também, a guerra, é um momento de milhões de mortes, né? Um desencarne em massa que aconteceu. E nós sabemos, no Espiritismo, que também nada acontece por acaso. Tá? A gente sabe que uma grande parte das situações que nós passamos nessa vida e em outras vidas, ela é consequência de atos que cometemos nas vidas passadas. Então o povo judeu que está ali, aquelas criancinhas, né? É claro que a gente olha e fala que são crianças, mas nós sabemos que são espíritos milenares. São espíritos que já viveram muitas e muitas vidas e já se envolveram em muitas e muitas guerras. E uma das formas de se, né, cumprir ali com o seu débito, muitas vezes é pagando também de uma forma violenta. Tá? Então, muitos dos desencarnes, nós temos que entender, claro que é difícil e tudo mais, mas eles estavam pagando dívidas. Pode ter certeza que do lado de lá, é uma outra visão que se tem de toda a situação. Eles falaram assim, poxa, quando eu fui um assírio, quando eu era da Babilônia, quando eu era da Pérsia antiga, que eu fui um guerreiro que não tive compaixão, agora eu entendo o que é precisar de compaixão. E agora eu precisei passar por esse sofrimento para aqui do outro lado eu entender o que é que aconteceu. Então foi um momento, gente, de pagamento, de limpeza moral para a Terra. Por isso que a Terra fica melhor depois. Não porque essas pessoas, em outras visões, tipo, morreu as pessoas ruins, ficaram as boas. Não é isso. Essas pessoas que se foram durante a guerra, elas estavam carregadas no seu íntimo de débitos muito pesados, que quando acontecem esses desencarnes coletivos, existe um pagamento, uma liberação de energia, um entendimento fraternal, social, do que eles estavam passando. Tá?
A nossa ação e a reação, que a gente tanto fala no Espiritismo, ela não é só individual. Ah, eu fiz isso aqui para ele, então ele vai fazer para mim na outra vez. Nós não somos seres individuais. Nós somos seres que vivemos em família. Então, muitas vezes, o que a nossa família faz, a gente está junto. Então, nós vamos pagar junto com a nossa família. Nós somos uma comunidade. Antes de começar a nossa conversa aqui, estava passando uma frase do Kardec, dos Espíritos também ali. Nossa, esqueci a frase agora, mas tinha uma frase que falava disso. Nós somos uma nação também, um povo. Né? Quando um povo inteiro, como esse povo alemão, grande parte dele, posso generalizar a todo mundo? Não, mas grande parte desse povo alemão, ele passou por isso junto. Então ele vai pagar junto, vai sofrer junto, ou vai viver junto. Tá? Os nossos débitos também... lembrei da frase. Não é porque você não fez aquela ação que você não tem culpa. Se você usufrui daquela ação, você é tão culpado quanto quem fez. Então, se na sua família, seu pai com a sua mãe conseguiu toda a riqueza material através do roubo, e você é o filho, sabe de tudo isso, mas usufrui disso, não foi eu que fiz, mas o dinheiro já está aqui mesmo, eu vou... Você é tão culpado quanto. É assim que funciona esse débito em coletividade. Então, muitas vezes nós vivemos em sociedades que, às vezes não foi você que fez o mal diretamente, mas você está junto. Você não fez nada para não fazer, para que isso não acontecesse. E ser omisso é tão culpado quanto fazer a coisa errada. Você não fez o bem. Muitos irmãos, a gente ouve nos trabalhos aqui, mas eu não faço mal para ninguém. Mas também não está fazendo bem, né? Então você também tem que responder por isso, tá bom? O Holocausto, né? Para quem não lembra que foi o extermínio do povo judeu, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? As bombas nucleares, as duas únicas bombas que foram lançadas numa cidade na história da humanidade, tudo isso aconteceu na Segunda Guerra, né? Tudo isso mudou para sempre a face da nossa guerra. Vou passar por cima para não ficar lendo muito aqui, mas olha lá. Olha quantas questões falam sobre guerra. 738, a destruição é uma lei da natureza? Pergunta Allan Kardec. É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso aqui você chama de destruição, não é destruição, é transformação. A gente acha que é destruição, é uma transformação que está acontecendo. E para virar borboleta, a lagarta tem que, entre aspas, morrer, ela tem que se modificar para virar uma borboleta. Para a gente criar asas, nós temos que deixar esses sentimentos de egoísmo, e muitas vezes a gente deixa dessa forma, né? A necessidade de destruição existirá sempre entre os homens? Não, ela vai diminuir à medida que o espírito entende e tem o seu desenvolvimento intelectual e moral. Nós não precisamos destruir o tempo todo. Agora a gente entende que dá para construir, né, sem precisar destruir. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Por que Deus permite isso? Para a liberdade e o progresso. Olha, como se você lê isso aqui sem estudar, você fala, isso aqui não está certo, mas é muito mais profundo do que isso. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Então vamos pensar no nosso irmão do Hitler. Chamou a guerra para si, tomou a frente da guerra. Não, eu vou fazer essa guerra. Né? O que acontece? Esse é o verdadeiro culpado. E necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa. Porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Mas até o Hitler vai ter uma segunda chance? Vai. E um dia ele será um irmão de luz como todos nós? Será. Gente, a guerra, nós só estamos olhando o lado da destruição. E o lado da transformação. Quantos irmãos aproveitaram essa chance da destruição da guerra e fizeram ações assim de luz, ações iluminadas. Vocês conhecem esse senhor? Era o Oskar Schindler. Já assistiram a Lista de Schindler? Aquele filme famoso, né? O Schindler, ele era um empresário alemão que, para salvar 1.200 judeus, ele disfarçou e colocou eles para ser funcionário dele nas fábricas. Aí os alemães diziam, mas isso aqui são judeus. Não, são meus funcionários, deixa eles trabalhando. Né? Olha só, no meio da guerra, um alemão,
nacionalista. Ele entendeu. Ele falou, gente, está acontecendo... Vou ver o que eu consigo fazer. Parar a guerra eu não vou. Mas o que eu consigo fazer? Karl Plague é esse major do exército alemão. Ele era major do exército alemão. Ele falou assim, gente, espera aí. Não era isso que eu pensava. Eu achei que eu estava lutando porque a Alemanha queria ser um país do bem, mas eu estou vendo que está tudo errado, que não é isso. Ele conseguiu usar o posto dele de major para salvar 1.240 judeus na Lituânia, salvou eles da câmara de gás. Tinha o padre Bernhard Lichtenberg e o pastor Hermann Mass, que ajudavam os judeus a fugirem da Alemanha. E essa última foto é o Nicholas Winton, que ele é conhecido como Schindler britânico. Ele conseguiu resgatar 669 crianças antes delas entrarem nos trens nazistas. Então você imagina quantos irmãos também no meio dessa confusão toda não fizeram o bem. Quantas enfermeiras não estavam lá para cuidar. Às vezes você vê filme de guerra, você vê aqueles padres, não tem um padre soldado? Já viu o soldado Ryan, que tem os padres soldado? O padre ele era tão padre, ele acreditava tanto em Deus, em Jesus, que ele ia na guerra e enquanto o soldado estava caindo, ele ficava fazendo a última unção nele. Foi lá, um monte de gente se doou aquilo. Então aquilo foi uma missão para a pessoa também, tá? E quando chega o momento da dor, para essa pessoa que não merece passar pela dor, essa dor é anestesiada. Ela não vai sentir essa dor, a não ser que ela precise. Tudo está certinho, gente. Nesses milhões de embates, cada um carregava um propósito, cada um carregava uma ação e uma reação, né? Bom, quais são, para finalizar? O que a gente pode tirar de bom? Qual foi a transformação que a Terra teve com essa guerra? Porque até agora foi só holocausto, bomba nuclear. Primeiro, gente, você lembra dessa pergunta do Allan Kardec aqui? Para os espíritos? Qual o objetivo da providência? Liberdade? O que a África e a Ásia eram da Europa antes da Segunda Guerra Mundial? Colônia. Eles eram colonizados, eles não conseguiam ter a liberdade de governar o próprio país. Com o fim da Segunda Guerra, acabou esse negócio de colônia. Teve a descolonização da África. Finalmente os países africanos puderam governar a si mesmos. A Índia, olha o Gandhi aqui, a Índia conseguiu a sua independência em 1947, mais de 100 anos nas mãos dos ingleses. Tá? Olha outra aqui, a criação da ONU. Se hoje todos os países conversam entre si, é através da ONU, e a ONU surge no fim da Segunda Guerra Mundial. Gente, nós nunca mais podemos fazer uma guerra como essa. Vamos criar um organismo para que a gente resolva tudo na conversa. E surge a ONU. Né? Israel. Tudo bem que tem os conflitos de Israel com a Palestina. A gente sabemos que os dois lados também têm coisas erradas. Mas o povo judeu que sofreu tanto, hoje tem um Estado, um país, que pode chamar de seu. Né? A penicilina, a medicina avançou muito nessa época, né? Porque os exércitos pagavam, injetaram muito dinheiro em pesquisas para a criação de medicamentos. A penicilina foi criada em 1928, mas ela foi extremamente utilizada na Segunda Guerra Mundial. Porque sabe como que acontecia? Os soldados tomavam um tiro, eles já tinham medicina suficiente para estancar o sangue, só que depois infeccionava. E aí o soldado morria de infecção. Foi a penicilina que salvou milhões de vidas de soldados e pessoas feridas na guerra. Então, tira de um lado, dá a vida do outro. Né? Nada é injusto. Energia nuclear. Tá? Se a bomba nuclear serviu para destruição, se você pegar 1 quilo de urânio, se pegar um bloco de urânio enriquecido desse, você gera energia para movimentar a Limeira inteira. 1 quilo de urânio enriquecido. Olha que energia, que fonte de energia incrível que surge com a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, quer dizer, esses são alguns dos avanços que nós tivemos. O avião a jato. Se hoje você vai para Disney, se hoje você viaja para o Nordeste, em avião a jato, Segunda Guerra Mundial. Se hoje tem satélite,
Foi lançado do foguete, que os alemães começaram a fazer foguete para tentar soltar bomba, só que agora você põe um satélite lá e tem internet, e tem Netflix. E você fica lá no WhatsApp, né? Então, se você tem WhatsApp hoje, é por causa da guerra, tá? Então, quer dizer, computador, o ENIAC, foi o primeiro computador da história. Primeiro um alemão construiu um computador, mas os alemães não deram muita trela para ele. Aí os americanos construíram o ENIAC, que foi muito usado na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, gente, acho que com essa conversa de hoje, deu para trazer um pouco para a gente a importância desse fenômeno. E esse ano, fazer 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial, é um ano muito marcante, tá? E a gente não pode esquecer que, primeiro, o Brasil aqui, nós somos ocidentais, nós somos frutos do povo europeu. Nós somos imigrantes europeus, em boa parte da nossa população. Limeira, imigrantes, vocês, todos aqui, sobrenome italiano, tem sobrenome português, sobrenome espanhol. Nós somos de lá. Tá? Muitos fugiram da guerra, inclusive, para vir aqui. Né? E eu gostaria de, nesse momento, que nós separássemos alguns segundos, alguns minutos, que a gente pudesse junto mentalizar e que nós pudéssemos juntos fazer uma prece para todos esses irmãos nossos que foram envolvidos nesse conflito. Por quê? Nós sabemos que na espiritualidade, ainda hoje, tem irmãos que estão presos na Segunda Guerra Mundial. Que a mente dele está até hoje naquela trincheira. Que a mente dele está até hoje lá em Auschwitz, lá na câmara de gás. Até hoje nós temos irmãos que estão com aquele rancor, por que eu, por que minha família? Vamos, irmãos, famílias, né, espíritos de famílias espirituais ainda sofrendo na espiritualidade por conta desse conflito. Convido vocês, pessoal, a, por favor, mais uma vez, agora você vai mentalizar o seu ectoplasma. Você vai mentalizar a sua energia vital. Você vai mentalizar todo o amor que você tem no seu coração, saindo em cima de você, formando aqui em cima de nós uma grande massa de energia positiva, uma grande massa de amor. Mas mentaliza o amor saindo de você. E esse amor sendo espalhado pelo astral, chegando até os nossos irmãos americanos que faleceram nessa guerra, aos nossos irmãos japoneses que foram afetados pela bomba, pela radiação, que foram obrigados a se suicidar naqueles aviões kamikaze. Vamos elevar o nosso pensamento aos nossos irmãos judeus que ficaram nas câmaras de gás, que sofreram esse desencarne angustiante. Vamos elevar o nosso pensamento aos alemães que erraram, mas achavam que estavam fazendo certo e que também erraram e que merecem todo nossa compaixão, nosso amor. Aos italianos que seguiram o devaneio de Mussolini, que naquele momento errou. Aos franceses que sofreram, aos ingleses que foram bombardeados em Londres, aos coreanos que tiveram suas casas incendiadas pelos japoneses, aos chineses que tiveram a sua capital, Pequim, destruída pelos japoneses, aos próprios japoneses que muito fizeram e que hoje sofrem ainda as ações dessa guerra, aos indianos, às colônias africanas e asiáticas que lutaram em nome dos seus colonizadores. A guerra nem era deles, mas eles tiveram que lutar porque eles eram escravos. Vamos levar nosso pensamento aos brasileiros que pereceram na tomada de Monte Castelo, que pereceram na Itália, que sofreram, que angustiaram. Vamos levar nosso pensamento àqueles que ficaram na Europa e no resto do mundo depois do conflito, aos nossos irmãos do leste europeu, soviéticos, que deixaram sua vida no gelo,
na neve, que ficaram com fome, que ficaram perdidos na floresta, que o nosso coração chegue até lá. Irmãos, esse tempo já se foi, irmãos. Perdoa. Ora. Deixa passar. Faça com que a vida prossiga. Tire a sua mente desse momento desastroso. Vamos ver a transformação que isso gerou. Você saiu de lá mais forte. A vida não termina. A vida não termina. Você está aí, mas você está vivo. Já foi o momento da Segunda Guerra, meu irmão. O mundo está aqui, no século 21. Siga conosco, siga com Jesus. Siga com os espíritos de luz que estão tentando ajudar vocês. Mas vocês estão muito vidrados, meus irmãos, nesse momento de angústia. Sabemos que é difícil, sabemos. Mas que o nosso amor possa tocar o coração de vocês. Que por um momento vocês possam ter alívio. E que o Pai possa olhar sempre por vocês e por todos nós. Que assim seja.